Olá, meus irmãos, boa noite. Vamos voltar aí a nosso vídeo de formação. Gostaria de saber se já está online. Boa noite a todos. Shalom, a paz de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Vamos então começar com uma oração. Esse vídeo faz parte do nosso projeto de formação aqui na página e nós fizemos um primeiro vídeo como a relação da pessoa de Jesus com as Sagradas Escrituras. No segundo vídeo, a autenticidade da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho de gêneros literários, da Bíblia e outras informações. Vamos então fazer uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, Jesus, por este momento de formação, por este momento, Senhor, de reflexão da Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha em socorro às nossas fragilidades, Senhor. Vem nos iluminar, Senhor Jesus, de forma que a Tua Palavra caia em terra boa e possa produzir frutos em nossa vida. Porque o nosso objetivo final sempre é, Senhor, nos aproximar de Vós, Senhor. Contemplar-te, Senhor, e mudar a nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, meus irmãos, muito obrigado aí pela presença de todos, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. E hoje nós vamos direto ao assunto, né? Nossa formação. Eu vou pegar com vocês no Catecismo da Igreja Católica, o número 110, e aonde vai dizer para nós a questão das Sagradas Escrituras, a questão da interpretação, tradução, essas coisas. Ele diz assim: para descobrir a intenção dos autores sagrados, há que levar em conta as condições de sua época e de sua cultura, os gêneros literários em uso naquele tempo, os modos então correntes, os modos de sentir, de falar, de narrar, pois a verdade é apresentada e expressa de maneiras diferentes nos textos que são de vários modos, históricos ou proféticos, ou poéticos, ou nos demais de outros gêneros de expressão. Então, meus irmãos, há vários gêneros literários. A Bíblia foi escrita em hebraico, em grego e aramaico. Então, são três línguas. Foi escrita num espaço aí de mais de 1000 anos, mais ou menos aí. E então temos várias épocas, vários autores e precisamos também analisar esse aspecto humano, esse aspecto. E o catecismo falou dos gêneros literários. Eu vou trazer para vocês aqui um outro texto, mas que explica melhor isso. Esse livro aqui é Escola da Fé, né? Escola da Fé 2, A Sagrada Escritura, do professor Felipe Aquino. Na página 23, ele diz assim sobre os gêneros literários. Como a Bíblia é a palavra de Deus escrita no linguajar humano, ela utiliza dos gêneros literários, que são os artifícios das linguagens dos homens para se expressar. O gênero literário a ser usado depende do assunto a ser transmitido. Eis alguns tipos: leis, genealogias, oráculos proféticos, poemas, poesia, parábolas, epopeias, orações, hino litúrgico, sermões, conto de amor, salmo, relato histórico, crônicas, midraxe, cartas, fábulas, apocalipse, etc. Para cada caso, temos um jeito de escrever. Olha que interessante. Temos trechos das escrituras que são históricos, quer dizer, estão retratando para nós realidades históricas. Mas tem trechos da Sagrada Escritura que é poesia, que é poema. Você não pode pegar de forma literal aquilo que é poesia. Mas a parte histórica, sim.
Nós temos também hinos, música, orações, sermões, até conto de amor tem na Sagrada Escritura. Então, meus irmãos, entender isso, leis, outro gênero literário. Então, são os vários tipos de modos de escrita, gêneros literários. É importante entender isso. Você pega os Salmos, é diferente do Evangelho. Os Salmos está falando ali, é uma oração muitas vezes, é a oração, né? E no Evangelho você está vendo muitas vezes o relato histórico de uma passagem de Jesus, que é diferente de você pegar as profecias de Ezequiel, que é diferente de você pegar o Gênesis, que é diferente do Apocalipse. Então, gêneros literários diferentes. É importante, então, para nós entendermos aquele trecho que nós estamos lendo da Bíblia, entender aquele trecho faz parte de qual capítulo, de qual livro, né? Geralmente nas introduções das Bíblias, você vai ter uma introdução de cada livro da Bíblia, que vai explicar o contexto que foi escrito, os prováveis autores, os gêneros literários e várias questão da época, etc, local, né? E aí você vai entender melhor o texto. Isso é importantíssimo. A gente não pode pegar um versículo isolado e aplicar ele em tudo quanto é lugar. Não. Não podemos fazer isso. Isso é um pecado contra a palavra de Deus. A palavra de Deus nunca é um trecho solitário. Ela faz parte de um todo. De toda uma carta de amor do Senhor. Então você pegar uma frase aqui deslocada, a probabilidade de você aplicar ela erradamente é altíssima. Erroneamente é altíssima. Então há que se ter sempre essa como é que eu diria, honestidade. É preciso ser honesto e não manipular, usar os versículos bíblicos para atacar as outras pessoas, entendeu? Tem que ser fiel àquilo que o autor está dizendo, àquilo que o trecho está querendo dizer. Ok, meus irmãos? Continua aqui o professor Felipe Aquino. Cada gênero literário tem a sua forma de interpretação própria. Ora, não se pode interpretar o trecho de uma lei da mesma forma que uma parábola. É o que eu falei, né? É por isso que não se pode interpretar a Bíblia ao pé da letra. Daí que surgem muitos erros. É preciso lembrar também que a Bíblia foi escrita num intervalo de tempo de aproximadamente 14 séculos, aqui ó, 1400 anos, desde o século 13 a.C. até o século I depois de Cristo. Isto implica em conceitos diferentes dos nossos, cultura diferente, muito diferente da nossa. Portanto, não se pode ler a Bíblia com a mesma mentalidade e valores do nosso tempo. Você não pode pegar esse versículo e interpretar do jeito hoje. É preciso ser fiel ao autor, ser fiel ao texto. Algo que era normal naquele tempo pode hoje nos parecer um absurdo, mas Deus quis usar o homem para transmitir a sua palavra. Na Bíblia não há erros. Esses são parte de quem a interpreta. Muitas vezes o que para nós hoje tem um sentido, para o autor sagrado quer dizer outro sentido. Às vezes ele está usando apenas um artifício de linguagem e nós interpretamos ao pé da letra. Daí a dificuldade de se interpretar certas partes da Escritura. Por isso Jesus deixou o sagrado magistério da igreja. O que é o sagrado magistério da igreja? A igreja em si, os papas, os bispos, para que a sua interpretação não tenha erro. Então, meus irmãos, é preciso ser fiel ao gênero literário. Nós vamos ver ainda outros elementos aí da Sagrada Escritura. A Escritura, ao ler, devemos ver o contexto, a unidade com a Escritura inteira e em comunhão com a sagrada tradição da igreja inteira, de hoje e de ontem. Um outro trecho aqui, aí alguém pode perguntar, mas peraí, que sagrada tradição é essa? E aí o professor Felipe Aquino fala aqui de forma melhor.
Se não fosse a Igreja Católica, não existiria a Bíblia como a temos hoje, com 73 livros canônicos, isto é, inspirados pelo Espírito Santo. Foi um longo processo de discernimento que a Igreja, desde os tempos dos apóstolos, foi berçando a Bíblia e descobrindo os livros inspirados. Então, meus irmãos, a Igreja vem antes da Bíblia. A Igreja berçou a Bíblia. Quem acredita nas Sagradas Escrituras, acredita na Igreja. Porque foi a Igreja reunida que definiu o cânon bíblico, que falou, olha, isso aqui é inspirado por Deus, isso aqui não. E aí vem os apócrifos. Isso aqui é inspirado, isso aqui não, isso aqui é inspirado, isso aqui não. Foi qual o critério de discernimento? A vida da comunidade. Aquilo que eles viam que batia com o que Jesus falou, que era fiel à doutrina dos apóstolos. Foi esse o critério de discernimento. A igreja unida, reunida, definiu o cânon bíblico. Então, aqueles que dizem crer nas Sagradas Escrituras estão obedecendo à Igreja Católica, que definiu o cânon do Novo Testamento. Então, meus irmãos, isso é verdade histórica. Isso não é aqui a opinião de um, isso aí é a sua opinião. Não, isso não é a opinião de ninguém. Isso é uma verdade histórica. A igreja que definiu o cânon bíblico. Então, quando eu creio na Bíblia, eu creio na igreja, querendo ou não. Então não adianta esse povo que joga pedra na igreja e diz que só acredita na Bíblia. Está sendo incoerente. Está sendo incoerente. Porque não existe isso aqui sem a vida dos cristãos vivos. Isso aqui precisa ser palavra viva, viva no nosso peito, na nossa vida. Isso aqui foi feito para estar na igreja. Isso aqui foi feito para ser orado junto entre os irmãos. Isso aqui não foi feito para você se isolar dentro de casa e ficar lá sozinho lendo, interpretando do seu jeito, de qualquer jeito. Não. Isso aqui foi berçado pelo corpo de Cristo, o corpo da igreja, em que a cabeça é Jesus e nós somos os membros. Então, meus irmãos, isso é uma verdade maravilhosa. Isso é uma verdade espetacular. Foi lá que eles definiram os apócrifos. Alguns apócrifos com muitas fantasias, com muita coisa inventada. Outros apócrifos até tinham verdades históricas. Só que o discernimento disse, olha, isso aqui não foi inspirado pelo Espírito Santo. Foi o discernimento. Quem é o moderninho agora que vai dizer que o discernimento foi feito errado? Quem é você, meu irmão? Vai dizer que o discernimento foi errado. Vai dizer que os mártires, gente que deram a vida, que morreram, que sofreram torturas, definiram o cânon. Pelo amor de Deus. Aí agora o jovenzinho aí, moderninho de YouTube, quer ditar que a igreja estava errada? Pelo amor de Deus. Toma vergonha na cara. Tenha um mínimo de respeito pelos milhares de santos, de mártires que viveram e deram a vida pela palavra de Deus, que deram a vida para que isso aqui chegasse até nós. Tenha um mínimo de respeito. Um mínimo de respeito. E continua o professor Felipe Aquino. Porque a igreja tem tanta certeza de que ela não erra naquilo que é essencial para levar os seus filhos à salvação? Por causa das grandes promessas que o próprio Senhor lhe fez, garantindo que ela guardaria sem erros o depósito da fé que Jesus nos deixou através dos apóstolos. Demorou alguns séculos para que a igreja chegasse à forma final da Bíblia. Em vários concílios, alguns regionais, outros universais, a igreja estudou o cânon da Bíblia, isto é, o índice da Bíblia. Garante-nos o Catecismo da Igreja Católica e o Concílio Vaticano II que, abre aspas, nadei verbo, foi a tradição apostólica que fez a igreja discernir que escritos deviam ser enumerados na lista dos livros sagrados. Foi a tradição apostólica. Continua o professor. Portanto, sem a tradição da igreja, não teríamos a Bíblia. Santo Agostinho dizia, eu não acreditaria no Evangelho se a isso não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Olha que profundo isso. O maior teólogo da história, que até os protestantes estudam, Agostinho, disse,
eu não acreditaria no Evangelho se a isso não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Sabe por quê, meus irmãos? Sabe por quê? Sabe por quê? A Igreja de Cristo é viva. É viva! É viva! É muito mais do que um livro. Como a gente conversou nos vídeos anteriores, não se trata de uma bibliolatria. Não se trata de uma religião do livro, é a religião de uma pessoa viva, do qual temos um relacionamento pessoal. Deus está vivo no meio do seu povo. Deus está vivo e faz uma experiência conosco verdadeira. E é essa experiência que me dá firmeza, essa igreja que me dá firmeza, que aqui está a palavra do Senhor. Se Lutero pôde lá imprimir e traduzir a Bíblia em 1500, foi porque a igreja salvou isso aqui em 1500 anos de sangue, suor e luta, dando a vida por essa palavra. Então, meus irmãos, por enquanto é isso. Vamos só meditar isso hoje. O vídeo será curto hoje e a gente vai ver mais aspectos da Bíblia, né? A diferença de números da Bíblia, os livros da Bíblia, os apócrifos e outros detalhes mais. A importância da Bíblia, como ler a Bíblia, como estudar a palavra de Deus, a interpretação da Bíblia e várias outras coisas. Fique conosco e acompanhe, a gente vai tentar fazer aí todos os dias às 10 horas da noite. No dia que não puder, eu colocarei o aviso aqui na página, tá bom? Deus abençoe. Shalom, meus irmãos.